Olá, com grande alegria, me apresento para você. Eu sou Luciano Roberto, pastor, e quero deixar uma palavra ao seu coração para sua reflexão, meditação e aplicação. Eu sempre tiro lições profundas da história em que Jesus acalmou o mar da Galileia. Quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que, da mesma forma das multiplicações, que foram duas, as tempestades que Jesus acalmou também foram duas. A diferença é que em uma das tempestades Jesus estava no barco com os discípulos, na outra os discípulos estavam sós. Porém, nesses dois momentos, Jesus mostrou quem manda, quem é maior, quem vence, quem tem condições de ouvir o nosso pedido de socorro. E quando ele vem, ele transforma a angústia em paz. Foi isso que aconteceu nesse episódio de Marcos capítulo 6, quando Jesus não está no barco com os seus discípulos. É interessante olhar essa história, porque depois de fazer uma das multiplicações de pães e peixes, Jesus praticamente obriga os discípulos a irem sem ele. O texto que eu me refiro está aqui no versículo 45 do capítulo 6 de Marcos, quando diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Não foi uma escolha pessoal, não foi uma opção, uma desobediência dos discípulos, foi algo ordenado, coordenado e obedecido pelos discípulos. Jesus insistiu, ele disse: vão, e os discípulos foram. E mesmo assim, a tempestade veio. Há uma lição aqui, uma lição muito importante. Porque quando a gente pensa em consequências de atitudes, consequências do que a gente praticou, elas são irremediáveis, elas vêm mesmo por conta da causa e efeito. Quem planta vento colhe tempestade, é isso que o profeta vai dizer, e o dito popular abraçou e agregou na nossa cultura. Muitas das consequências do que a gente colhe é fruto do que a gente plantou. E quando a gente planta e colhe aquilo que a gente não desejava, porque é algo doloroso, nós somos responsáveis. Cabe a nós pedir a Deus misericórdia e não justiça. E Deus, na sua grande parte do tempo, tem nos respondido com misericórdia e não com justiça, não nos penalizando mais ainda do que estamos sofrendo, e tem demonstrado sua generosa misericórdia. Porém, nesse caso, nós encontramos pessoas obedientes, pessoas que fizeram o que Jesus mandou. Jesus disse: olha, vão, atravessem o mar. E quem obedece, obedece com convicção de que nada vai acontecer. Porém, há uma verdade nesse texto que todos nós precisamos aprender. Ninguém é imune a tempestades, às dificuldades, sejam de quais ordens forem. Sejam em qualquer das situações familiares, pessoais, financeiras, físicas, relacionais, seja a área que for. As tempestades podem vir mesmo quando você está obedecendo a Deus. Deus tem propósitos. Porém, a gente pensa que se eu obedecer a Deus, eu não vou passar por nenhuma das tempestades. A questão não é se eu não vou passar. A questão maior é como eu vou reagir. Se espera que quem obedece a Deus, quem ama a Deus, quem anda nos seus caminhos, enfrente a tempestade de uma forma diferente e saia dela mais forte, aperfeiçoado. Quem não obedece, não ama a Deus, vai passar por tempestade e pode ser socorrido por Deus. E Ele, na sua imensa misericórdia, na grande maioria das vezes, tem socorrido os que clamam, os que se arrependem, e a gente é salvo do nosso drama, da nossa dor. Mas nesse caso aqui, os discípulos poderiam cair naquilo que eu vejo muita gente caindo,
caindo no questionamento. Poxa, eu fiz tudo que Deus mandou e mesmo assim isso me sobreveio. E aí, meu irmão, aprenda, ninguém está isento. Ninguém está isento de lutas e tempestades. Jesus fala em João 16, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. E a questão não é não passar, a questão não é passar e perder, a questão é ser como Jesus, vencer nas tempestades. Nesse episódio, como eu falei, Jesus não estava no barco. Eles saem na virada, já anoitecendo, e Jesus sobe para orar, para um momento de oração. E em um dado momento, versículo 48, diz que ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra. E quando ele percebe a situação que os discípulos estão passando, ele vem ao encontro dos seus discípulos. Mas antes de falar o que Jesus fez, eu queria falar da natureza. A natureza do problema, a natureza da tempestade, que com grande semelhança, similaridade, está muitas vezes parecido com o que a gente passa em alguns momentos, em algumas situações. Primeiramente, falando da tempestade e da situação, a gente percebe que a coisa mais difícil de se enfrentar é uma tempestade na madrugada, porque tudo está escuro, o horizonte é incerto, a visão você consegue ver a metros, 2 metros, e olhe lá, e parece que não há escapatória, não há saída, porque tudo está escuro, tudo está denso, e a sensação é de derrota, de afogamento. Então, há uma alta madrugada, há uma noite instalada, há trevas. E parece muitas vezes que na vida da gente situações chegam que as trevas vêm juntas. E a gente se apavora, o coração acelera, as nossas reações são de medo, de pavor, porque tudo está escuro. A Bíblia diz que não era noite, a Bíblia diz que era alta madrugada. É interessante quando a gente lê a palavra de Deus e descobre que a vida da gente pode se transformar em alta madrugada. Versículo 48, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Eu ouvi uma frase certa vez que eu tenho guardado essa frase comigo. Ele diz assim, a frase diz, quando a noite é mais escura, é porque o amanhã se aproxima. É assim. Na alta madrugada, Jesus veio ao encontro. Mas a natureza era essa, era um problema gravíssimo. Era carregado e encoberto de trevas. Outra coisa sobre a tempestade, eles estavam no meio do mar. Se os discípulos atravessaram o mar da Galileia na largura, eles estão ou entre 11 quilômetros, 11 mil metros, a 13 quilômetros, 13 mil metros. A depender do local no mar da Galileia, você vai ter diferenças de largura. Mas são 11 ou 13 quilômetros, imagine a situação. E a Bíblia vai dizer que eles estavam no meio do mar. Uma situação mais caótica, mais calamitosa. Por quê? Porque normalmente quando você está no começo, você pode gastar suas energias e esforçar-se para retornar. E se você estiver prestes a chegar, você vai achar forças de onde você não tem para acabar e chegar. Mas quando você está no meio, você não pode nem chegar e nem voltar. É uma situação horrível, horrorosa, e que muitas vezes nós nos encontramos. Situações que a gente olha e diz assim, para onde eu vou? Não tem caminhos, não há saída, não há escapatória. Era essa a situação. Era alta madrugada, eles estavam no meio do mar e todos os esforços eram infrutíferos. Eles remavam e o barco só complicava a sua direção e não obedecia aos seus comandos. É quando a gente perde o controle e os nossos esforços estão nos fazendo cansar.
e a gente sabe que não vai durar muito tempo, porque a gente está remando em vão, porque os nossos esforços humanos não conseguem resolver o problema. É essa situação que os discípulos estavam passando. Veja que a coisa só vai se avolumando e se complicando. E por fim, a Bíblia vai dizer que o vento lhes era contrário. O vento estava contra. Eles se esforçavam de ir para a direção, mas o vento impedia e o progresso era ou negativo ou zero. Sabe quando você quer superar algo e você não consegue sair do canto? É isso que eles estavam vivendo. É essa realidade, o vento contrário, as forças das ondas, as densas trevas e a realidade de uma luta quase que infrutífera. Se você está assim, não desista de remar, não desista de acreditar, porque aquele que mandou você atravessar o mar, ele vem ao teu encontro. E eu quero olhar com você o que Jesus fez para socorrer e vir ao encontro daqueles que estavam no meio do mar. A primeira coisa que Jesus faz é ver, olhar, nos perceber em dramas, em conflitos, em lutas internas e externas. Jesus está vendo o que a gente está passando. Eu lembro de Moisés, quando chamado por Deus, depois de um tempo enorme de escravidão dos hebreus ali no Egito, Deus diz: eu vi a aflição do meu povo, por isso você vai, Moisés, libertar o povo. Então Deus está vendo. Agora, a diferença entre ver e agir está dentro de um propósito determinado por Deus, e só Deus sabe a hora que ele vai agir, mas ele está vendo. Quando ele percebe a nossa dor e ouve a nossa oração, ele vê e age. Por isso que o texto diz que Jesus viu e dirigiu-se. A gente leu isso no versículo 48. Diz o texto, ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento era contrário. Dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Ele toma atitude, ele não fica numa postura estática de ver e impotente não fazer nada. Ao contrário, ele vê e usa o seu poder para nos socorrer, para nos trazer esperança. E cria uma situação nova, mudando o cenário e toda a sua volúpia, a força das ondas e do mar cessam para calmaria, porque ele chegou, porque ele viu e ele se dirigiu. Há algo interessante nessa história, porque quando os discípulos o viram, o confundiram com um fantasma, e Jesus traz uma palavra que é muito importante no momento da angústia, quando a gente está angustiado, quando nós não sabemos o que fazer, principalmente quando a gente acha que não vai dar certo, a gente tem a nossa visão confusa, os nossos ouvidos só ouvem o que é pessimismo, a nossa mente só é capaz de catastrofizar a coisa ainda mais. E Jesus traz uma palavra de ânimo. Ele diz assim: sou eu que estou aqui, não tenho medo. É isso que a gente precisa ouvir e sentir nessas situações, nesses momentos de aflições. Jesus está aqui, Jesus chegou e a coisa pode mudar. Além disso, de trazer uma palavra, diz a Bíblia que Jesus subiu no barco no momento em que os discípulos foram acalmados por ele. Diz o texto, pois todos tinham visto e ficaram atemorizados. Versículo 51, então subiu no barco para junto deles, para acolhê-los, para abraçá-los, para dizer: eu estou com vocês, eu estou do lado de vocês, eu estou aqui. Isso é muito extraordinário, porque ser acolhido por Jesus é não apenas ver a tempestade indo embora, mas é de perceber que ele está com você. E aí o medo acaba, a incredulidade se vai,
aquilo que era medo se torna em fé e coragem, e a tempestade acaba. A minha oração hoje é para que essa tempestade acabe na sua vida. E mesmo que você tenha que passar um tempo mais longo na tempestade, saiba, é um momento especial para a sua fé, é um momento especial para um dia você contar o seu testemunho de como Deus veio vencendo as ondas, o vento, e veio lhe trazer paz. Que Deus abençoe. Firmeza no temporal, confiança em Deus, e as coisas vão passar. Fique com Ele hoje e sempre.